Olá, quero compartilhar com você hoje o Salmo de número 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Meus amigos, hoje quero compartilhar com você uma reflexão no Salmo de número 23. Nós poderíamos pensar neste Salmo a partir de três perspectivas diferentes. Pensando, por exemplo, sobre a perspectiva do autor divino, Deus, ele que é o pastor citado no Salmo, o inspirador, aquele que mantém o Salmo atual. Pense em uma fotografia. Você pode ver na fotografia uma pessoa, mas não pode se esquecer que alguém tirou a foto desta pessoa e que você é quem está vendo. Logo, uma fotografia envolve três pessoas: quem tirou a foto, quem saiu na foto e quem está vendo a foto. Assim também este salmo tridimensional, Salmo 23, que fala do pastor que é Deus, que fala de Davi, que experimenta Deus como sendo um pastor e que apresenta eu e você, que somos os leitores, os que têm buscado o consolo, a proteção deste pastor. Deus é aquele que motiva este salmo. E Davi é o instrumento usado por Deus para trazer este salmo à existência. E nós podemos dizer que somos os destinatários finais, aqueles a quem o salmo se aplica. Este salmo de número 23 talvez seja um dos mais lidos e recitados de toda a Bíblia. É uma verdadeira pérola da literatura cristã. Mas eu acredito que nem todas as pessoas que conhecem o Salmo do Pastor pertencem ao pastor do Salmo. Por isso, esta é uma pergunta a ser respondida. Eu acredito que esse salmo ele pode e deve ser aplicado a todas as pessoas, mas ele não servirá a todos, porque nem todos se colocam na posição de ovelha deste pastor do salmo. Portanto, não basta a mim e a você conhecer o salmo do pastor, recitá-lo de cor. Nós precisamos também ser ovelha deste pastor. O Senhor, de fato, era o pastor de Davi, por isso ele pôde com muita tranquilidade declarar as verdades que aqui estão contidas. E eu digo a você que para você se aproximar das promessas que estão neste salmo, você precisa ter uma certeza, que você de fato é ovelha deste pastor. Mas quem é o pastor do salmo? Deus, quando se revelou aos filhos de Israel, ele usou um nome que é o seu nome pessoal, Yahvé, ou Jeová, o imutável, o autoexistente, o eu sou o que sou. Quando ele se revelou em um ambiente onde havia muitos deuses sendo adorados pelos egípcios, Deus se revelou ao povo de Israel como o eu sou. Em outras palavras, eu entendo que ele estava dizendo: você não precisa de tantos deuses, apenas de mim. Eu sou exatamente aquilo que você precisa. O que você precisa, eu sou. Ou seja, suficiente para você. Você não precisa adorar outro Deus, servir a outro Deus, porque eu sou todo suficiente. E à medida que Deus ia se revelando aos seus filhos, eles iam marcando este conhecimento através de um adjetivo. E no caso de Davi, este jovem que estava ali cuidando mesmo, literalmente, de ovelhas, de repente eu imagino sentando-se
Eu o imagino ali se assentando debaixo de uma árvore e olhando as suas ovelhas para lá e para cá. E ele passa a imaginar que assim também, da mesma forma como ele estava ali, como um pastor cuidadoso, olhando, zelando pelas suas ovelhas, alimentando, protegendo, era assim também que ele entendia e sentia o cuidado de Deus em sua vida, olhando, observando, cuidando dos perigos, protegendo, alimentando. Por isso, Davi entendeu este Jeová, este Yahvé, este eu sou, como o seu pastor. Quando, na pessoa de Jesus, Deus se revelou à humanidade, Jesus também fez esta afirmação que está lá em João capítulo 10, versos 11 e 14. Eu sou o bom pastor. Ele disse também, eu conheço as minhas ovelhas e eu as protejo, e elas também me conhecem. Jesus, por ser igual em essência, em divindade, igual ao Pai, ele pôde também dizer, eu sou este pastor de quem Davi está falando, eu sou o dono do rebanho, eu conheço as minhas ovelhas, eu me relaciono pessoalmente com cada uma delas, guiando, cuidando e protegendo. Por isso, ele pode dizer assim que nenhuma das minhas ovelhas irá se dispersar, nenhuma vai se ferir, e se algum lobo voraz, se algum inimigo vier para atacar as minhas ovelhas, eu as defenderei com a minha própria vida. Agora, quando nós pensamos neste salmo, nós pensamos no cuidado de Deus, e o salmo diz, nada me faltará. Mas no nosso cotidiano sempre faltam muitas coisas, o dinheiro falta, às vezes falta o emprego, às vezes falta um amigo, às vezes nos falta a paciência, às vezes falta o gás, a luz, o pó de café, o açúcar, a energia, enfim, tantas coisas que nos faltam. E aí eu fico pensando, será que este pastor tem falhado? Será que a sua palavra tem falhado? Será que eu não sou ovelha deste aprisco? Ou será que eu não devo entender que nada não é um nada absoluto, mas é um nada dentro do contexto do Salmo? E eu penso que é um nada dentro do contexto do Salmo, porque o Senhor nunca nos deixa faltar aquilo que Ele nos prometeu, e a sua palavra não falha. Então, o Salmo, ele fala do relacionamento pastor-ovelha. Assim, tudo que um pastor não deixaria faltar para a sua ovelha, é o que Deus não deixa faltar para as suas ovelhas. É o que o Senhor Jesus não deixa faltar para as suas ovelhas. E o que o Senhor não deixa faltar para as suas ovelhas? O que um pastor não deixaria faltar para as suas ovelhas? Em primeiro lugar, o cuidado. Nunca vai faltar o cuidado de Deus para as nossas vidas. Veja, um pastor sempre leva as suas ovelhas para lugares onde tem pasto verdejante, onde tem águas tranquilas, porque ele sempre zela pelo bem-estar das suas ovelhas. E assim também o Senhor Jesus nunca deixará faltar aquelas coisas que são essenciais para as nossas vidas, como o alimento, o vestuário. Você pode ler lá em Mateus 6, 25 e também no Salmo 37, 25. O Senhor nunca nos abandonará, nunca nos deixará e nunca vai deixar faltar o pão de cada dia na nossa mesa, no nosso lar. Amém? Além disso, um pastor não deixa faltar a condução, ele não deixa de conduzir as suas ovelhas. O Senhor também está sempre nos conduzindo, sempre nos guiando, nos desviando dos perigos. Além disso, um pastor está sempre presente com as suas ovelhas. O pastor jamais abandona as suas ovelhas. Por isso, Jesus também disse, eu sempre estarei com vocês, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Nós devemos sempre contar com a presença do Senhor na nossa vida. Ele nunca vai nos deixar, sobretudo nos momentos de dificuldades, de angústia, de tempestades, nunca vai faltar a presença do Senhor em nossas vidas. Além disso, o que não vai nos faltar? A proteção. Ovelhas estão sujeitas a cair no vale, no despenhadeiro, estão sujeitas aos ataques dos lobos, de ursos, e por serem muito frágeis, precisa de proteção, de defesa. E só o pastor pode defender uma ovelha, ela não consegue se autoproteger.
Por isso, Jesus, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção. O inimigo voraz, o lobo, o leão, o urso, pode rugir ao nosso derredor buscando nos tragar, mas Ele não irá nos tragar. A palavra diz: achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim, o nosso pastor nos protege. Mas como ele nos protege? Todo pastor usa um instrumento que é a sua vara. Algumas ovelhas, quando estão andando juntas na comunidade, elas costumam se dispersar. Então o pastor usa a sua vara para trazer esta ovelha de volta, para que ela possa estar sempre sob o seu olhar, sobre a sua proteção, porque se a ovelha se dispersar, ela sai do cuidado protetor do pastor. Por isso, Jesus usa também a vara em suas ovelhas. Esta vara fala de correção, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos proteger, Ele também nos corrige, nos disciplina. Isso é para a nossa segurança. Além disso, o pastor usa o seu cajado. O cajado é como se fosse aquele cabo de guarda-chuva, sabe, que o pastor usa. E este cabo de guarda-chuva, ele tem uma importância muito grande. O bordão é exatamente para resgatar a ovelha. Algumas ovelhas caem no despenhadeiro, no vale, e aí então o pastor usa o seu bordão para resgatar esta ovelha. Quantas vezes na nossa caminhada nós caímos e até nos ferimos, mas o nosso pastor, ele nos resgata e ele sabe o que ele faz com a sua ovelha. Ele pega no colo, carrega esta ovelha e dá um cuidado especial para ela, para que ela possa se recuperar e voltar a andar de novo no rebanho. Você entende por que ter um pastor como esse alegra o coração do salmista? E aliviado, ele declara: a tua vara e o teu cajado me traz consolo, porque ele está dizendo assim: a correção do Senhor. E também eu sei que o Senhor vai sempre me resgatar, mesmo quando eu cair, mesmo quando eu for aquela ovelha teimosa que às vezes sai do meio do rebanho e se desvia, acaba caindo no despenhadeiro, acaba se sujando, mas o Senhor me resgata, o Senhor cuida de mim, o Senhor me limpa. Este é o cuidado do Senhor para a nossa vida. Quem não se sente consolado por este pastor? Quem não se sente consolado sabendo que até a sua correção é uma declaração de amor para nós, sabendo que nós estamos caminhando sob o seu olhar atento e protetor? Por isso eu digo a você, vale a pena ser ovelha deste pastor Jesus, porque você estará sempre protegido, sempre guardado, porque você é amado. As suas necessidades, aquilo que de fato você precisa, será suprido. As suas feridas serão curadas, as suas lágrimas serão enxugadas. E acima de tudo, você sabe que este pastor está te conduzindo num caminho seguro, o caminho para o Pai, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Jesus está nos conduzindo neste caminho que nos leva ao Pai. Então eu termino essa mensagem perguntando a você: Jesus é o seu pastor? Você pertence ao rebanho do Senhor Jesus? Tem ouvido e reconhecido a sua voz? Tem sido obediente aos seus ensinos, à sua condução? Está em comunhão com o restante do rebanho? Está fazendo parte do aprisco do Senhor? Você fica feliz quando experimenta a correção do Senhor ou fica triste? Lembre-se, 1 Pedro capítulo 5, verso 4 diz assim, que quando o grande pastor aparecer, o grande pastor vai aparecer, e nós receberemos então a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Que você possa sempre dizer com convicção também: o Senhor, Jeová, Javé, é o meu pastor e nada do que eu preciso, do que eu necessito, vai me faltar. Beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e te encha de graça e do Espírito Santo, em nome de Jesus.